das várias vezes que eu falei com pessoas relativamente à parte de cibersegurança, muitas delas olhavam para a componente de cibersegurança só com a preocupação da parte técnica e não tanto da parte de governance e de risco. É? E essa pergunta hoje faz sentido quando nós, por exemplo, olhamos para a nova NIST, que saiu há 15 dias atrás, a 2.0, e que à cabeça já traz uma parte de governance. Porquê? Porque, por exemplo, eu posso ter um servidor em fim de vida, mas não ter neste momento capacidade financeira para trocar o hardware da minha organização. Então, eu devo olhar e devo monitorizar esse risco e dizer assim, ok, eu neste momento não tenho capacidade financeira, está identificado o risco, eu vou ter que o controlar. Como é que eu vou controlar? Vou ter que estar a monitorizar este ativo para garantir que este ativo não me falha. Se este ativo me falhar, qual é o impacto que este ativo tem na minha organização? Saudações a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Tech Talks. Hoje vamos falar sobre GRC nas organizações e estamos nas instalações da New Cognito e vamos falar com o diretor de GRC e cibersegurança, Daniel Ferreira. Esta é a posição. Na verdade, pode ser essa. Boa tarde, Seidu. Sim, nós não pomos a posição como sendo diretor, pomos mais como sendo uma posição mais aberta, digamos assim, mais abrangente, um pouco, pronto. Mas sim, a função é ser, digamos que responsável, como se gostam de dizer, o head of qualquer coisa hoje em dia, e a posição está em aberto, é Head of GRC e Cibersegurança da New Cognito, pronto. Acaba por ser mais abrangente. Percebo. E qual é a sua compreensão sobre posições nas organizações, por exemplo, aqui na New Cognito? Como é que vês isso? Tem muitos, não na New Cognito, mas no setor, tem muitos diretor disto, líder daquilo. Como é que é? É muito relevante isso? Não, hoje em dia, por aquilo que nós vemos, e o mercado também fala um bocado sobre isso, acabamos por tentar perceber um pouco mais qual é que é o job description de cada um dentro da organização, do que propriamente, digamos, estratificar as pessoas dentro da organização. É claro que tem que haver um organograma, nós temos que perceber exatamente a quem é que reportamos, mas acaba por ser um pouco mais transversal. Isto, o que eu quero dizer com mais transversal é nós temos mais liberdade para poder colaborar dentro da organização do que estar atrito apenas uma função. Nós podemos ter por exemplo, um DSI, não é? Um diretor de sistemas de informação, mas que hoje em dia esse diretor de sistemas de informação acaba por ser uma figura que é capaz de estar um bocadinho colado também à parte de cibersegurança, é capaz de estar um bocadinho também colado à parte de networking, porque depois acaba por falar com os seus pares dentro da organização, embora tenha depois a estrutura toda abaixo. Se tivesse que criar um departamento de cibersegurança, quais seriam as posições que colocaria? Não, há uma posição que é fundamental num departamento de cyber se estivermos dentro de uma organização, que é um CISO. Okay? Se eu não tiver um CISO dentro da organização, que pelo menos tenha um CISM, que é um Certified Information Security Manager. Pronto, ter alguém que possa responder por essa função. E depois, claro, ter funções de analistas, e lá está, voltamos outra vez às posições que eu posso ter um analista forense, posso ter um analista mais técnico, posso ter um analista mais mesmo na verdadeira extensão da palavra, que é fazer toda a parte de análise quando aparece um incidente e perceber o que é que se pode fazer, qual é que é o diagnóstico, qual é que é o encaminhamento a ser feito e por aí fora. Claro, as funções técnicas, como por exemplo posso ter também um colaborador que faz toda a parte de vulnerability management, lá está, e pode ser um analista de gestão de vulnerabilidades apenas, ter um analista de pen testing, ou chamem-lhe um pen tester, pronto.
Estas seriam as funções que nós precisaríamos dentro de uma organização se estivéssemos a falar em termos de cibersegurança. Estou a pôr uma peça em cada sítio. Certo, certo. Bom, GRC. Partilha comigo e com a audiência a sua compreensão sobre o conceito de GRC. Olha, o GRC é algo que já abordo há uns bons anos atrás. Aliás, das várias vezes que eu falei com pessoas relativamente à parte de cibersegurança, muitas delas olhavam para a componente de cibersegurança, só que a preocupação da parte técnica e não tanto da parte de governance e de risco. E essa pergunta hoje faz sentido quando nós, por exemplo, olhamos para a nova NIST, que saiu há 15 dias atrás, a 2.0, e que à cabeça já traz uma parte de governance. Quando não trazia, começava logo pela parte da identificação dos ativos dentro da organização e por aí fora. Ou seja, o governance começa a ser uma peça fundamental hoje em dia para as organizações. Porquê? Porque eu preciso de definir estratégia na organização, e para poder definir estratégia na organização eu preciso de governance. Senão eu não sei qual é que vai ser o alinhamento da minha organização. E quando nós falamos em governance, risk e compliance, quando estamos a olhar para estas três palavras que representam muito, nós, por exemplo, na parte do governance, porque depois há quem olhe para o governance, nomeadamente, eu dei o exemplo da NIST, que está muito vocacionada para a parte do risco, na cibersegurança e por aí fora, mas se eu olhar, por exemplo, para uma organização que olhe para o governance, imaginemos de uma forma mais holística, eu tenho que olhar, por exemplo, quais é que são os meus pontos fortes da organização, quais é que são os potenciais fatores de exposição da minha organização a determinados riscos, quais é que são os fatores internos da minha organização e externos da organização que são concorrentes para comigo, e quando eu olho, por exemplo, a parte de governance internamente, eu olho a quantidade de recursos que eu tenho, quer sejam humanos, quer sejam tecnológicos, para responder às solicitações que o mercado me faz. Se tenho, por exemplo, capital humano suficiente e com capacidades técnicas para responder à demanda do mercado e àquilo que o mercado me pede. Quando, por exemplo, faço uma fusão ou uma aquisição com outra organização, tenho que perceber qual é a minha estratégia, qual é, por exemplo, o risco da outra organização que eu estou a adquirir relativamente a esta nova que eu tenho, porque elas por norma não estão no mesmo nível, okay? E se eu então estiver, como nós no Incógnito, noutras geografias, eu tenho que olhar para a parte do compliance e perceber exatamente, ok, que legislação impera nesses países, porque a legislação é diferente de uns países para os outros países. Então, quando nós falamos da parte de governance, risk e compliance, nós olhamos para todos estes fatores. Olhamos para os fatores, por exemplo, de risco, fatores políticos, a estabilidade do país e fatores económicos, se o país é um país que tem problemas em termos financeiros, mas financeiros, leia-se, não só do próprio país, mas das pessoas que estão nesse país, as empresas que estão nesse país, a literacia das pessoas por causa dos recursos que eu preciso de ir buscar para trabalhar comigo. Há um conjunto de fatores que nós olhamos nesta parte do governance, risk e compliance, que vai um bocadinho mais além do que olhar para a questão da segurança e da cibersegurança só como se fossem apenas hardware e software dentro das organizações. Certo. E como vê a interseção entre GRC e cibersegurança? Porque algumas literaturas apontam que a cibersegurança cresceu. Não podia simplesmente focar neste setor. Então, neste crescimento, criou-se o GRC. Isso condiz com a verdade? GRC vem de cibersegurança? Não. Assim, o GRC já existia. Okay? A cibersegurança é um bocadinho, quando nós olhamos, por exemplo, para a segurança num todo, okay? A cibersegurança é apenas um bocadinho, que representa a parte da segurança que nós temos que olhar, mas que está na rede, que circula em termos de infraestrutura de rede. Pronto. Porque a segurança já existia e a parte do governo já existia.
se nós olharmos, se andarmos um bocadinho para trás, e se nós olharmos, por exemplo, quando, mesmo em termos de papel, nós tínhamos informação que era classificada. Informação que, por exemplo, é enviada através de um estafeta com determinadas condições. Eu já estou a colocar alguma parte do governance da minha organização, ou seja, já tenho processos bem definidos e modelos bem definidos. Como é que eu vou enviar informação? Como é que eu vou passar essa informação? Como é que eu vou, por exemplo, gerir acessos dentro da minha organização? E se nós formos, por exemplo, a instituições militares ou de cariz militar, nós vemos que temos determinados níveis de acesso, certo, mesmo ao público, certo? Isso vem de quê? Vem do modelo de governo que existe nessas instituições, que diz que, por exemplo, os civis podem aceder até a determinada área dentro da instituição, outros podem aceder a outras áreas e outros podem aceder a todas as áreas. Por isso, o governance e o risco, e isto acaba por gerir um bocado o risco dentro da organização, não é? Que eu minimizo o risco ao implementar este tipo de medidas, já existia antes de existir a questão da cibersegurança. A questão da cibersegurança é nós agora passarmos exatamente estas pequenas questões para o modelo da rede e para aquilo que circula na rede. Perfeito. Diz-me algo, como é que vocês alinham as políticas e práticas de segurança com os objetivos de negócios e regulamentações? Isto é para a Neocognito ou para os vossos clientes e parceiros? Certo. Isso é uma boa questão. Nós, a forma como alinhamos de acordo com os requisitos do cliente. Ou seja, imagina, nós trabalhamos com vários tipos de clientes, desde a banca, à saúde, à parte das telecomunicações. O que nós tentamos sempre fazer é olhar para o tipo de instituição que está perante nós, tentar perceber, por exemplo, quais é que são os objetivos estratégicos dessa organização e, mediante desses objetivos estratégicos, vamos propor quais é que são as melhores práticas que existem no mercado para responder a esses objetivos e para as medidas que a empresa quer implementar. Dois exemplos simples, só para tentar perceber. Se nós estivermos, por exemplo, a falar da área da saúde, da área da saúde, a saúde pode dizer assim, nós queremos seguir, por exemplo, a ISO 27001 e sabemos que hoje em dia existe a preocupação muito com a proteção de dados. Certo. A proteção de dados vem, obrigatoriamente, através de uma norma que existe, que é 27701. Mas existe outro framework só dedicado à área de risco na área da saúde, que é o IPA. O que nos obriga, quando estamos perante uma instituição que estamos a falar de caráter da saúde, nós temos que olhar para a framework que eles pretendem utilizar, mas para as outras todas que são consideradas as boas práticas dentro dessa área. Bom, se estivermos a falar da área das telecomunicações, por exemplo, ou da área da banca, o que é que nós teremos de fazer? A área da banca segue muitas das vezes, por exemplo, aqui em Angola, o que diz o BNA, não é? Que é o regulador que nós temos. O regulador, por si só, também segue muito aquilo que diz a ISO 27001 ou as outras ISOs, okay? Não vai tanto à NIST, mas temos aqui que olhar precisamente para o que é que diz o regulador e o que é que dizem as boas práticas relacionadas com esse caráter de implementação. Um exemplo muito rápido. Por exemplo, o BNA lançou uma diretiva, a Diretiva 11. Vamos falar sobre a Diretiva 11. A Diretiva 11 fala sobre a continuidade de negócio. Olhando para a norma da continuidade de negócio, significa que eu estou a olhar para uma norma 22301, que fala precisamente sobre continuidade de negócio. Ora, eu se olhar para aquilo que diz o regulador, e se quiser ser específico no trabalho que estou a fazer, eu vou olhar para aquilo que me diz o regulador e vou olhar para a norma para ver se há algum ponto que possa falhar e que eu devo ir buscar a norma para implementar de acordo com aquilo que o regulador pede à organização. Pronto, e isto é o trabalho que nós fazemos e tentamos sempre perceber qual é que é o objetivo da organização, para onde é que a organização pretende caminhar, para depois também podermos ajudar e definir qual é que é o framework que vamos utilizar. Perfeito.
As perguntas que eu fizer, né, vamos procurar trazer sempre como a Neo Cognito, como implementam, por exemplo, e como ajudam os parceiros a implementar. Bem, gestão e avaliação de riscos. Como é que identifica, avalia e prioriza os riscos de segurança cibernética? Ok. Isso é uma boa questão. Relativamente à questão do risco, existem vários frameworks que são ou que podem ser utilizados. Não é que por norma são utilizados 3 ou 4, mas só para o Saidu ter uma ideia, existem cerca de 35 diferentes Okay. Frameworks para fazer a avaliação do risco. Os mais utilizados são a NIST, Cyber Security Framework, que faz precisamente a parte da avaliação do risco, o X-Controls, que faz a avaliação do risco, ou a ISO, quer seja 27001, que neste momento, a 2022, está vocacionada mais para a parte de Risk Management, e a ISO 31000, que é específica para a gestão do risco. O que nós fazemos com o nosso cliente, lá está, dependendo do tipo de cliente que temos à nossa frente, nós vamos seguir as boas práticas da gestão do risco e vamos identificar quais são os riscos que essa organização tem. Após essa identificação do risco, e quando estamos a falar do risco, estamos a falar do risco que pode ir, que muitas das vezes as pessoas esquecem-se, que uma gestão de vulnerabilidades, as vulnerabilidades que as organizações têm, são riscos para as organizações. Eu não posso pegar apenas num framework e ir ver se tenho determinados controles implementados, determinadas medidas implementadas, determinadas políticas, processos e procedimentos. Eu devo olhar e tentar perceber se, por exemplo, eu tenho software que esteja desatualizado, eu tenho servidores que estejam desatualizados ou em fim de vida, porque isso são riscos para a organização. E depois, mediante isso, ou seja, estou a identificar todos os meus ativos que têm risco. Após essa identificação, eu vou priorizá-los relativamente ao tipo de ativo que eu tenho e ao tipo de criticidade que esse ativo tem para a minha organização. Para mim é muito mais crítico ter um servidor em fim de vida e sem suporte técnico do que me faltar uma política na organização ou ter, por exemplo, uma rede de guest em que a password está acessível para toda a gente. Okay? Pois isto é a medida, a criticidade, sim. A criticidade de acordo com isso. E depois vamos tomar as medidas necessárias. Okay? Porquê? Porque, por exemplo, eu posso ter um servidor em fim de vida, mas não ter neste momento capacidade financeira para trocar o hardware da minha organização. Então, eu devo olhar e devo monitorizar esse risco e dizer assim, ok, eu neste momento não tenho capacidade financeira, está identificado o risco, eu vou ter que o controlar. Como é que eu vou controlar? Vou ter que estar a monitorizar este ativo para garantir que este ativo não me falha. Se este ativo me falhar, qual é o impacto que este ativo tem na minha organização? Então, isto é a forma que nós temos para priorizar, que é, eu tenho que dar valor àquele ativo para poder tomar uma decisão se realmente eu vou gastar dinheiro a comprar isto ou se vou gastar dinheiro a comprar outra coisa qualquer que seja mais crítico para mim, dependendo do setor em que eu trabalho. Ok, excelente resposta. Isso é como na vida, né, da pessoa, é preciso estabelecer prioridades. É uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil e que muitas das vezes, lá está, por isso é que nós aqui na Neo Cognito gostamos muito de ter esta abordagem, e a abordagem que temos com os nossos clientes e parceiros é precisamente esta, que é, nós estamos sempre a dizer que nós gostamos de fazer uma avaliação do risco por forma a que o cliente saiba exatamente onde é que ele vai gastar dinheiro. Ou seja, ele quando vai gastar, ele não vai gastar. Ele vai estar a acrescentar valor à organização dele, que está a tomar a decisão correta com base em números e com base naquilo que realmente são as necessidades dele. Porque se nós, veja uma coisa, Saidu, nós vemos hoje em dia muitas organizações a chegar e vou comprar determinado componente de hardware ou determinado software. Mas muitas das vezes lá está. Não tem nem os objetivos bem definidos, o que é que vou adquirir aquilo, nem o que é que eu pretendo estar daqui a 1, 2 ou 3 anos,
nem fizeram uma análise de risco que os leva a dizer que realmente é ali que eu vou investir o meu dinheiro. Porque eu posso investir ali e amanhã estar a destapar do outro lado. E depois preciso de dinheiro para tapar do outro lado e não tenho, porque está investido daquele lado. Pronto. E nós o que pretendemos aqui na New Cognito, e tem sido essa abordagem, e tem sido uma boa abordagem, tem sido muito receptiva por parte dos clientes, é precisamente levá-los a perceber que eu não vou gastar, vou sim fazer um investimento na segurança da minha organização, mas um investimento que é bem feito, é um investimento que realmente vai surtir efeito e não vai ser gastar apenas por gastar. Perfeito. Integração de GRC e cibersegurança. Quais são os desafios e oportunidades nesta integração? Os desafios são muitos. E voltando ao princípio da nossa questão, que é olhando para a NIST, por exemplo, não é? Que neste momento tem toda essa parte de governance que não vinha na 1.1 e vem agora na 2.0, as pessoas começarem a perceber que realmente há que definir primeiro uma estratégia para depois começar a fazer seja o que for. Os desafios são que nós, no mercado, ainda não temos muitas pessoas que pensem desta forma. Ou seja, muitas das vezes o que nós encontramos, e quando eu falo com pessoas da parte da cibersegurança, muitas pensam quase sempre na parte tecnológica, não pensam na parte de estratégia. Isso é um problema muito real, porque muitos técnicos priorizam ferramentas, né? Vão no campo, eu estou sempre a dizer isso. Em vez de perceberem os conceitos, dominarem as ferramentas e depois fazer o que for necessário, não, ele conhece umas ferramentas para gestão e tal, para ele tá ótimo. Temos muitos técnicos nestas condições. Temos. Isso é uma dificuldade para encontrar também quadros para cobrir esse... E daí eu ter referido no princípio, e estou sempre a referir, que é, quando me perguntam qual é que é o caminho para seguir no âmbito da cibersegurança, há dois caminhos. Um que é este, a parte de Governance, Risk e Compliance, que tem a ver com a estratégia toda da organização, e a parte tecnológica. A maior parte das pessoas que eu encontro querem ir para a parte tecnológica. Querem ir para a parte de tirar formações da SC Council, competir mais e por aí fora, ok? Passa a publicidade. E esquecem-se um pouco desta parte toda da estratégia e do modelo de governo. Mas isto vem no princípio de tudo aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos para as organizações. Há exemplos que eu costumo dar no dia-a-dia. Por exemplo, quando vamos a um hospital. Hoje em dia os hospitais têm sistemas de informação. Sim. Certo? Mas sempre funcionaram em papel. Existem hospitais desde o tempo de outra senhora, como nós costumamos dizer. Okay? As pessoas anotavam as coisas à mão. Os hospitais funcionavam na mesma. As coisas fluíam da mesma forma. Não é? Ou seja, há estratégia, há processos montados, há forma de se fazer as coisas. Nós hoje em dia utilizamos as ferramentas como um meio para atingir um fim. Antigamente, só para dar um exemplo, antigamente os médicos, por exemplo, levavam as pastas e os dossiês dos doentes para casa. Qual foi a medida que nós adotámos hoje? Não foi dizer que tem que estar tudo nos sistemas de informação, foi dizer assim, não. Os médicos deixam de levar as pastas para casa e ficam guardadas dentro do armário que está fechado. Ou seja, são medidas de segurança, de estratégia, minimização do risco, em que eu não preciso de plataformas. Por isso, assim, os desafios que nós temos é as pessoas pensarem que antes de eu chegar à plataforma, há um conjunto de coisas que eu devo fazer para trás, porque a plataforma é apenas um meio para atingir um fim. Perfeito. E como é que as empresas deviam ou devem comunicar, implementar e monitorar as políticas de segurança? Isso já são questões de sensibilização e awareness que as próprias organizações devem ter. Pronto. As organizações devem sempre fazer sessões de formação e de awareness para os colaboradores. Explicar-lhes, por exemplo, como é que elas utilizam o e-mail da organização. Coisas básicas como, por exemplo, explicar que o mail da organização é um mail da organização e não é um mail para tratar de assuntos pessoais, por exemplo.
e para enviar ficheiros pessoais. Porque muitas das vezes os e-mails da organização, quando encontrados, digamos assim, na net, são uma porta aberta para que nós possamos, digamos assim, ou pessoas mal intencionadas possam utilizar essas terminologias dos endereços de e-mail e tentar perceber perfeitamente como é que funciona o e-mail dentro de uma organização. E pegar nesse e-mail, por exemplo, e criar e-mails de phishing para dentro da organização. Então, as sessões de sensibilização e de awareness servem precisamente para nós passarmos para dentro dos nossos quadros e para dentro da organização, como, por exemplo, utilizar o dispositivo móvel, o smartphone. Nós, por exemplo, educarmos as pessoas que a organização utiliza o Teams como sendo ferramenta de trabalho e não utiliza o WhatsApp. E que os documentos podem ser Essa é a parte que tens que dizer, passa a publicidade. Passa publicidade. Mas é porque são ferramentas de trabalho que nós temos. Mas uma coisa é eu ter o Teams que está controlado mais ou menos pela minha organização, outra coisa é eu utilizar o WhatsApp e partilhar ficheiros, muitas das vezes propostas comerciais de clientes que eu estou a partilhar através do meu WhatsApp. Porque nós sabemos que o telefone é pessoal, mas eu dou ao meu filho, eu deixo num sítio qualquer e qualquer pessoa, muitas das vezes, pode ver o que está no meu smartphone. Pronto, isto são pequenas coisas. Mesmo a utilização do computador portátil, porque é que eu não tenho portas USB abertas no meu portátil, porque é que eu tenho muitas das vezes as coisas na cloud ou em servidores centrais e não deixo que as pessoas descarreguem, por exemplo, da internet para colocar no PC, por exemplo, se eu quiser um WinZip. Dou um exemplo muito básico, um WinZip. Eu vou à net, descarrego o WinZip para instalar no meu PC. Porquê? Se eu, organização, tenho um repositório que tem lá o WinZip já devidamente validado pela minha área de sistemas de informação e eu digo, não, vai ali, descarrega, porque aquele está devidamente certificado e pode ser utilizado. Pronto. Há coisas que nós temos que passar para as pessoas e para os utilizadores relativamente à consciencialização da utilização quer das ferramentas de trabalho e quer dos ativos que são da empresa e que muitas vezes são utilizados a nível pessoal. Muitas empresas adotam, enquanto falava eu fiquei aqui a pensar, muitas empresas adotam o modelo Bring Your Own Device. Quais são os riscos que isso acarretam e como mitigar? Imensos. Estes exemplos que eu dei são exemplos disso. Porquê? Há uma parte interessante que tem a ver com legislação, por exemplo, e que nós devemos alertar os colaboradores para esse tipo de situações, que é, se eu, por exemplo, for vítima de um ataque que tenha saído, e que eu saiba que tenha saído do seu smartphone, é obrigado a entregar-me o smartphone. Okay. Porque eu preciso de quê? Eu preciso fazer perícia forense. Há legislação que obriga a isso e as pessoas têm que ter consciência desse tipo de situações. Agora, o que as organizações normalmente fazem para minimizar essa questão é eu não deixo, por exemplo, que seja descarregado nada para esses devices, para esses ativos que são pessoais e que não fazem parte da organização. Porque os da organização têm regras que eu consigo controlar. E por isso é que nós dizemos sempre que a organização deve dar, se tiver, o ativo ao colaborador que já vai com as políticas da organização. Quando o utilizador utiliza o seu próprio dispositivo para trabalhar, os riscos, como por exemplo eu estava a dar, da utilização de ficheiros, partilha de ficheiros, descarregar ficheiros e por aí fora, saem do meu controle. Saindo do meu controle, é possível que exista uma fuga qualquer depois um dia mais tarde. Resposta a incidentes. Partilhe connosco um pouco sobre planos de resposta a incidentes e como é que eles são testados. Pode ser de uma forma genérica ou, se preferir, mesmo da New Cognito. Não, nós aqui na New Cognito, na parte da resposta a incidentes, ou parte de incident management, nós temos várias abordagens. Temos várias abordagens, porquê? Por causa do nosso SOC,
a abordagem que nós temos difere sempre qual é o nível de contrato que nós temos com os nossos clientes. Nós, por exemplo, temos aqui contratos em que a única coisa que nós fazemos é a parte de monitorização e envio dos eventos mais críticos para o cliente, né? E em que o cliente é que trata desses eventos que nós estamos a monitorizar a rede e enviamos. Temos outros em que nós recebemos o evento, olhamos para o evento, fazemos uma análise crítica ao evento e decidimos se o evento é para passar ou se nós temos capacidade de resolver. Isto é, o cliente deu-nos acesso a parte da sua infraestrutura para que nós possamos resolver esse incidente. Ou então nós temos a parte toda de full, porque nós operamos 24/7, temos toda a componente de poder tomar decisões sobre o que é que vamos fazer relativamente àquele incidente. Pronto. Então, recebemos o incidente, tratamos o incidente, vimos qual é que é a melhor resposta ao incidente, respondemos ao incidente, fazemos toda essa mitigação, fechamos e depois dizemos ao cliente, olha, ouve isto. Claro que isto é passado para o cliente como? Com reuniões que nós fazemos, ou quinzenais ou mensais, com o cliente, em que nós temos o report e mostramos esse report ao cliente a dizer, olha, foram detectados estes eventos foram conseguidos ser corrigidos, foram mitigados e por aí fora, e temos isso tudo devidamente registado. Perfeito. Sobre avaliação de fornecedores e parceiros terceirizados, como é que gerenciam os riscos associados? É assim, nós aqui no Newcognito nós seguimos as boas práticas. As boas práticas dizem que, por exemplo, nós devemos fazer uma avaliação aos parceiros se eles têm capacidade, como estamos a falar, por exemplo, de segurança. Se o nosso parceiro, por exemplo, pode não ser certificado ISO 27001, okay? Não vamos, porque nem todos são certificados ISO 27001, mas segue as boas práticas. Digamos que nós vamos avaliar se o nosso parceiro tem políticas definidas, por exemplo, tem processos bem definidos, tem procedimentos bem definidos, para que nós possamos colaborar com eles. Muitas das vezes fazemos uma avaliação peer-to-peer, ou seja, eu vou tentar perceber se esse parceiro já tem outro tipo de clientes idênticos aos meus e se o serviço que presta é um serviço agradável, que possa também depois prestar a nós, se não existem incongruências, se não existem falhas e por aí fora. E nós tentamos sempre fazer esta avaliação para o cliente. Para quê? Para minimizar o nosso risco de, por exemplo, queimar um SLA com um cliente, porque as penalizações são muitas quando nós estamos a trabalhar com um cliente e temos um parceiro nosso que possa vir a falhar. Não é o nosso parceiro que vai falhar, quem vai falhar somos nós que estamos à frente. E as penalizações são grandes. Pronto, então nós tentamos sempre perceber se o parceiro tem recursos suficientes, se tem know-how suficiente e tudo isso para poder trabalhar connosco. Perfeito. Tendo em conta o advento da inteligência artificial, IoT, por aí fora, blockchain, como é que a Newcognito planeia se adaptar às mudanças no cenário de ameaças? Não, nós aqui na Newcognito estamos sempre a tentar acompanhar o mercado. Okay? Nós, relativamente a essa questão da parte do OT, da inteligência artificial e de machine learning, blockchain e tudo isso, nós temos parceiros estratégicos. Nós ainda agora tivemos, por exemplo, num cliente a mostrar uma ferramenta de OT, em que essa ferramenta o que faz é controlar, digamos assim, e minimizar o risco de sistemas SCADA, okay? Que são sistemas utilizados maioritariamente ou por infraestruturas que fazem abastecimento de águas ou de eletricidade, e que nós precisamos mesmo de conseguir monitorar o que é que se passa dentro dessa, não diria dessa infraestrutura, mas de tudo o que roda à volta até chegar àqueles sistemas. E então este sistema precisamente permite-nos fazer isso. A parte da inteligência artificial, ainda estamos um bocadinho a tentar perceber como é que isso vai acontecer. Okay? Nós temos ferramentas
que já dizem hoje em dia que vem com inteligência artificial, mas a inteligência artificial ainda não dá aquilo que nós pretendemos que ela dê. O que se pretende com a inteligência artificial é que ela comece a gerar conhecimento com base naquilo que tem em aprendizagem. Nós hoje em dia utilizamos, por exemplo, o ChatGPT, passa publicidade, não é? Temos de dizer passa publicidade, mas utilizamos ChatGPT ou outra ferramenta qualquer, que constrói algo, mas com base nos dados que já tem. O que nós pretendemos aqui, e estamos a estudar isso, é eu criar conhecimento com base naquilo que eu tenho. Ou seja, eu estou a tentar prever que possa vir a acontecer alguma coisa com base naquilo que eu tenho. Ou seja, tem que existir padrões. Pronto. E esses padrões vão ser importantes para que eu possa, por exemplo, chegar a um cliente e dizer assim, daqui a determinada altura é provável que isto venha a acontecer. Pronto, e isto venha a acontecer é gestão de risco. Minimizar o risco para o meu cliente. Fantástico. Daniel, tem alguma coisa que queria acrescentar ou quer acrescentar e eu não perguntei? Não tenho assim nada de mais. É só a única coisa que eu posso acrescentar é que nós aqui na New Cognito temos a capacidade para responder a todos esses pontos que identificou. Temos o know-how suficiente, temos as pessoas. Volto a ressalvar que a questão que colocou relativamente ao desafio do GRC é um desafio grande para todos nós aqui em Angola e não só Angola, porque não temos ainda pessoas suficientes para as necessidades do mercado. E o que eu posso, por exemplo, dizer é incentivar os jovens que querem entrar dentro deste mundo da cibersegurança, comecem a olhar um bocadinho para esta parte toda de governance e para a parte da estratégia, porque de hoje para amanhã vai ser mais necessária do que todos os técnicos que nós temos hoje em dia no mercado. Fantástico. Muito obrigado por nos acompanhar. Estivemos aqui hoje com Daniel Ferreira, que é responsável de GRC e cibersegurança da New Cognito. Esperamos por si nas próximas edições. Até já.